Queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá e uma vez mais poder contribuir com a obra do Senhor, né? Com imensa alegria, né, irmãos, que estamos aqui hoje para cultuar o Senhor. Sabemos que a presença de Deus está na casa e Deus já tem falado aos vossos corações, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, livro que leva o nome de Neemias, capítulo de número 1, versículo é o 11, tá bom? Neemias capítulo 1, versículo 11. Louvo a Deus pela vida do pastor, a confiança dos amados irmãos, né? Nos confiar a tribuna santa do Senhor, irmão, que nos fez o convite. Que o Senhor seja glorificado através da sua vida, meu amado, e ao pastor, e ao demais irmãos, Deus abençoe, amém? Se você encontrou, diga assim bem alto, eu achei, diga, isso. Apenas o versículo 11, irmão, do capítulo 1 que leva o nome de Neemias. Ah, Senhor, sejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, estamos diante de uma leitura, né, um pouco abordada para quem gosta de ler a Bíblia, que fala a respeito da história de Neemias. Sabemos que o texto, o versículo que lemos, sabemos que ele já relata dizendo que Neemias era copeiro do rei. Pois bem, o livro de Neemias e o livro que antecede a Neemias, o livro de Esdras, ele vai relatar algo bastante interessante e traz um ensinamento. Só o fato do contexto em si, ele traz um grande ensinamento para nossas vidas. O livro de Esdras vai tratar, o Senhor usa Esdras para cuidar, aleluia, do templo do Senhor. Agora, o livro de Neemias, o Senhor usa Neemias para cuidar dos muros de Jerusalém. Perceba que o Senhor, ele usa uma pessoa para cuidar da parte interior. E ele usa agora outra pessoa para cuidar a parte externa. E olhando por essa visão, você perceba que o mesmo tratado que Deus teve com Esdras, com Neemias, é o mesmo tratado que Jesus tem com o ser humano, com o indivíduo. Primeiro ele vai, entra no íntimo, aleluia, e cuida. Ele faz uma obra. Em seguida, no automático, Jesus, ele cuida do exterior. E alguém olha assim e vê, olha, tá de meio-dia e ele está indo para a igreja. Tá de tarde e ele está indo para o círculo de oração. Que é isso? Antes ficava no bar, antes fazia o que não prestava, mas agora está indo para a igreja, está cultuando. O que é isso? Aleluia. É que quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pregado aqui que Jesus, ele estava, aleluia, à beira do mar. E quando Jesus, ele estava à beira do mar, aleluia, ele efetuou um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite, se Jesus de Nazaré, aleluia, entrar na tua vida, se ele está na tua vida, aquilo que está errado vai ter que ajeitar. A casa que está desmantelada, Jesus vai chegar com providência, vai chegar com fogo. Quem recebe no nome de Jesus, receba essa palavra, porque quando Jesus chega, meu amado irmão, o inimigo tem que bater em retirada, pois ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem graça, tem ousadia, meu pastor. O Senhor Jesus, ele tem graça nesta noite. Receba a graça dele, receba o poder dele nesta noite aí. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor usa determinada pessoa e cuida da parte interior. Agora Jesus usa Neemias para cuidar da parte interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 1 relata que quando Neemias escuta de um dos seus irmãos que Jerusalém está passando por um caos e os muros da cidade, a cidade estava devastada, porém existia uma promessa sobre a cidade, sobre Jerusalém, que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E a Bíblia vai relatar, o texto vai relatar no capítulo 1, que Neemias, quando ele escuta essas palavras, ele vai lamentar, ele vai chorar, mas ele vai fazer duas coisas bastante importantes. Ele vai orar e ele vai jejuar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é que ele está passando por uma situação muito crítica, uma tristeza, aleluia, mas ele entende que é através da oração, é através do jejum que ele pode resolver aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia relata que Neemias, após ele lamentar, após ele chorar, ele ora, ele jejuma para falar com o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então perceba que para falar com o rei, naquele tempo, nesse contexto aqui, aleluia, Neemias, ele precisou falar com uma pessoa mais importante do que o rei, aleluia, era Jesus, era Deus, o próprio Deus. Neemias fala com Deus para depois falar com alguém aqui na terra. Para Neemias, ele resolver algo na terra, é preciso ele orar, é preciso ele jejuar para conseguir algo, a problemática que ele estava querendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia te relata claramente e simples aqui, aleluia, para você conseguir algo, não é, aleluia, falando com o seu amigo, não é falando com a sua amiga, não é falando para o fofoqueiro, não, é falando para Jesus, pois Ele é o único que pode resolver na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Neemias ele jejuma, Neemias ele ora. Sabemos que a rainha Esté, aleluia, na sua gestão, sabemos toda a história, quem lê a Bíblia vai saber que ela morava com Mardoqueu, e foi Mardoqueu, ele por não se inclinar perante Amã, aleluia, Amã ele vai fazer uma forca para Mardoqueu. Então perceba que o fato de Mardoqueu não se inclinar para alguém, o inimigo, aleluia, usou alguém, aleluia, para ficar entristecer Mardoqueu. Mas é interessante que Mardoqueu, ele não baixa a guarda. Ele não baixa a guarda e Naamã diz: olha Mardoqueu, eu não quero só te matar, eu vou matar todos os judeus. Então Mardoqueu ele vai temer, ele vai chorar muito, aleluia, inclusive ele vai jejuar. Porém, ele vai chegar até a rainha Esté e vai dizer: olha, essa situação que estamos vivendo, a nossa nação, a nossa geração vai ser toda morta, vai ser totalmente morta por Naamã. Então perceba que o texto, a história diz que Esté ela vai jejuar juntamente com suas servas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ela jejuma, ela também ora. Louvado seja o nome do Senhor. E Esté é uma autoridade porque ela era esposa do rei. Ela é esposa do rei Assuero, mas ela chora, ela jejuma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está falando aqui, aleluia, aquilo que você tem que resolver não é através de outros meios, é através de oração, é através do jejum. E eu quero te parabenizar, porque você está aqui hoje, aleluia, nesse culto de terça-feira, nessa campanha, aleluia. Parabenizo o pastor também, aleluia, por essa campanha, pois precisamos orar, aleluia. As coisas não se resolvem no automático, por acaso, aleluia, é através da oração, da ligação entre você e o seu pai, um diálogo em você e o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. É através da oração, é através do jejum, aleluia. A Bíblia relata vários episódios que alguém precisou orar para obter uma bênção. Inclusive um dos episódios foi a história de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Ana, ela era esposa de Elcana, era esposa de Elcana, o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. E Elcana tinha duas mulheres, era a própria Ana e a outra esposa que se chamava Penina. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai relatar que Penina ela competia com Ana. Olha só, Penina competia com Ana. Louvado seja o nome do Senhor. E para a cultura judaica, aleluia,
o fato de a mulher não gerar era motivo de vergonha, de chacota. Então Ana sofria bastante, além de sofrer com a sociedade. Ana sofria, aleluia, com a sua competidora, a esposa do seu marido também, porque no Oriente Médio os homens podiam ter várias esposas. Aleluia, mas Jesus ele chega e vai relatar algo diferente, aleluia, advertindo isso, rapidamente, estou trazendo só isso, para os irmãos ficarem cientes, aleluia. Alguém pega esse contexto aqui, só abrindo um parênteses, para poder se prostituir, digamos assim, e ter várias mulheres. Alguém quer defender essa tese, que no Antigo Testamento, alguém podia ter várias mulheres, mas Jesus ele testifica e afirma, aleluia, que o homem é necessário que o homem tenha uma só mulher. Aleluia. Mas voltando aqui para o texto, a Bíblia vai relatar que Ana, em vez de bater de frente com Penina ou brigar, ela vai orar, ela vai pedir a Deus. Olha só a situação de Ana. Ana está sofrendo algo e vai orar para quem pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Então o seu marido, Elcana, ele ia de ano em ano, louvado seja o nome do Senhor, para sacrificar ao Senhor, para oferecer sacrifício ao Senhor Jesus, ao Deus, né? Na verdade, que no automático era para Jesus, para o Espírito Santo, porque a Trindade Santa estava juntas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai oferecer sacrifício e leva a Ana. Ele leva a Ana. Chegando lá, Ana está muito triste, muito abalada com a situação que está vivendo. Porém, ela se ajoelha e não sai palavras de Ana. Não sai palavras de Ana. Aleluia, seus lábios só movimentavam. E o sacerdote ali, ele vai reparar isso. Perceba que o sacerdote ali, com todo respeito a ele, mas ele se põe, aleluia, no lugar de um espectador. Ele atenta aos lábios de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ana estava orando, ele podia muito bem estar orando também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem espectador que vem só para apontar, aleluia, vem só para dizer: olha, irmão quer ser santo demais, a irmã quer ser santa demais. Mas só Deus sabe o que a irmã está passando. Só Deus sabe o que ela está vivenciando, o contexto que ela está passando, só Deus sabe. Então não julgue ninguém, aleluia. Se alguém dá um glória mais alto que o seu, aleluia, ature essa pessoa, porque o contexto que ela está vivendo só Deus sabe, a história dela só Deus sabe, aleluia. Mas o interessante é que Ana, ela vai orar, ela vai estar na casa do Senhor e ela não impede, nada impede Ana, aleluia, de entregar o seu culto, a sua oração ao Senhor. Aleluia. O sacerdote aponta o dedo para ela e diz: olha, tu está embriagada. Ela diz: meu Senhor, não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E no capítulo 2 do livro que leva o nome de 1 Samuel, aleluia, Ana, ela vai gerar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai ter um filho. Aleluia. Ela primeiro ora, depois o seu coração se alegra. Por quê, irmão? Uma oração que a gente faz com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu desacredito que você fique da mesma forma. Porque com uma pessoa extraordinária, não é qualquer pessoa. É simplesmente a pessoa que te criou. É simplesmente a pessoa que te formou do barro. Aleluia. Que te trouxe até aqui quando você não era nada. Ele acreditou em você e diz: olha, você presta, aleluia, você tem futuro. Alguém até te desprezou, te angustiou, aleluia, mas o Senhor está dizendo aqui esta noite: aleluia, eu acredito na tua chamada, eu acredito na tua história, eu acredito no teu ministério, e a tua vinda até aqui não foi em vão, porque eu acredito em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ana gera, aleluia, e sabemos que a sua competidora não tem mais palavra, o texto não fala mais sobre ela, porque ela viu a bênção do Senhor, sem Ana precisar dizer: olha, tá aqui, viu, meu filho, aleluia, sem Ana chegar e fazer inveja a ela, aleluia, porque Ana orou ao Senhor, e o Senhor, próprio Deus, se revelou e diz: olha, eu estou abençoando ela, aleluia, e ela teve que aturar que a bênção do Senhor estivesse na casa dela através de Ana, e ela visualizasse que o Senhor era com a vida dela.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quero te dizer, meu amado irmão, que alguém tem que visualizar que o Senhor está na tua vida sem você precisar, aleluia, chegar para aquela pessoa e discutir com ela, falar com ela, aleluia, brigar com ela. O Senhor vai mostrar, o Senhor Ele vai revelar, aleluia, o Senhor Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos também, meus amados irmãos, que Jonas, o texto revela no livro de Jonas que ele, quando está no ventre da baleia, na verdade no ventre de um peixe grande, aleluia, ele vai orar ao Senhor. Inclusive ele fala aqui, aleluia, aquele peixe era comparado ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém ele ora. Então perceba que Jonas, numa situação difícil, precária, ninguém conseguia visualizar Jonas no ventre daquele peixe, aleluia, mas ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma ligação, e alguém que não consegue visualizar ele no peixe, aleluia, Deus lá em cima ele consegue, porque inclusive até o peixe, aleluia, bate continência para ele, aleluia, aleluia, presta reverência a ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jonas ora, Jonas vai orar, e o Senhor Ele vai escutar Jonas. Mas se você for ver, meus amados irmãos, Jonas, ele próprio que gerou aquela situação que ele passou. Perceba que o Senhor diz: olha Jonas, tu vai para Nínive. Ele diz: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarso. Porque ele sabia, ele queria pregar a mensagem que ele queria, que ele próprio queria. Mas a mensagem é dada por Deus, meus amados irmãos, aleluia. A palavra é dada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse: você não quer ir para Nínive? Aleluia, você vai de todo jeito, porque a obra que eu coloquei nas tuas mãos, você vai ter que efetuar. Aleluia. E Jonas, quando ele vai em contrapartida a Deus, o Senhor vai gerar uma tempestade. Aleluia, os marinheiros do barco ficaram sem entender e sem compreender o que estava acontecendo. E quando eles se depara, vai lá no porão, vai ver que Jonas está muito bem deitado lá, e vai dizer: olha rapaz, você ore ao seu Deus para que Ele possa nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas já entende, aleluia, Jonas já entende que o Senhor, que aquela tempestade estava acontecendo por sua própria causa, aleluia, porque quem sabe, quem tem a convicção da chamada, do chamado de Deus com a vida, sabe que a tempestade muitas vezes é só para te dar experiência para a tua vocação, para o teu chamado, aleluia. Nem toda tempestade é gerada, aleluia, pelo inimigo. Deus permite que a tempestade ela aconteça para te dar experiência. Deus permite que a tempestade aconteça para te ensinar algo, aleluia. Pega os motivos ruins, aleluia, e saiba que Deus está no meio. E se Ele permitir um motivo ruim, Ele vai passar com você também um motivo ruim. Ele vai passar também um momento dificultoso. Ele vai passar também com você um momento difícil, que você acha que vai morrer, aleluia. Ele vai passar com você, que recebe essa palavra no nome de Jesus. O momento que você desacredita que Deus está com você, é o momento que Ele mais está com você, está só visualizando. Olha, você só vai onde é que eu te permiti que você ande. Ele te mostra os meios, Ele te mostra o caminho, por mais que Ele fique calado sem te responder, aleluia, Ele vai mostrar que está com você em todo momento. Ele vai mostrar que está com você, que não te deixou em todo momento, aleluia. Mas o interessante é que você tem, aleluia, que acreditar e confiar que Deus é fiel para te tirar deste momento difícil, tirar dessa situação que você está vivenciando muitas vezes, situação difícil. Você tem que acreditar em confiar em Deus, porque no tempo certo, aleluia, Ele chega dando uma vitória, efetuando a bênção, aleluia, mas é no tempo dEle, no momento dEle. Então Jonas clama, o Senhor escuta, e o Senhor permite que o peixe vomite Jonas. E Jonas, no capítulo 2 do seu livro, ele entende a sua vocação. Ele vai entender a sua vocação e diz: agora sim eu vou para Nínive. Foi preciso Deus criar uma tempestade, aleluia. Foi preciso Deus permitir que um peixe engolisse Jonas, para ele entender o seu chamado, a sua vocação,
aleluia. E nesta noite aqui o Senhor está te dizendo, aleluia, não precisa de muita coisa para me revelar a ti. Eu trabalho de forma simples para você entender, basta você querer entender ou não, aleluia. Mas saiba que a vocação que o Senhor te chamou, Ele vai te efetuar, Ele vai efetuar na tua vida. Saiba que aquilo que o Senhor te chamou nesta terra, antes que você morra, Ele vai querer que você efetue nesta terra, aleluia. Jonas não queria ir para Nínive, mas quem controlava Jonas não era ele próprio, era o próprio Deus que controlava ele, aleluia. O Senhor Deus gera alguma coisa para Jonas, aleluia, entender a sua vocação. Então perceba, e contrapartida de Deus gera uma tempestade. Então não vá contrapartida a Deus, porque a brincadeira de Deus é mais pesada. Louvado seja o nome do Senhor. A mão de Deus nem se compara com a sua. Foi Ele que te fez. Não foi a criatura que gerou o Criador, mas sim o Criador que gerou a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Não se permita medir esforços com Deus, aleluia, porque Ele está no controle da tua vida e tu só vai, aleluia, para onde Ele quer, para onde Ele te conduz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não reclame da situação ruim. Saiba que o Senhor está te conduzindo, está te guiando, aleluia. Mas o resultado é vitória, até você entender, é vitória da parte de Deus para a tua vida, aleluia. Deus tem vitória para a nossa vida. A situação ruim não vai nos calar. Sabemos que no Novo Testamento, Jesus também, Ele passou por uma situação difícil e Ele vai orar. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 11, Jesus, Ele vai passar por uma situação em que Ele adverta, Ele dá um ensinamento, se não me falha a memória. Mas o interessante é que Jesus, Ele, antes de andar por cima das águas, Ele vai orar ao Senhor Jesus. Ele vai orar ao próprio Deus, aleluia. Antes de Jesus, Ele acalmar a tempestade, no capítulo 6, verso 45 em diante, a Bíblia vai relatar, Ele vai orar. Para Jesus andar por cima das águas, para Jesus acalmar a tempestade que o vento estava dando naquele barco que estava no meio do mar, a Bíblia vai relatar, Jesus, Ele ora. Então, para você se sair bem, aprenda com Jesus aqui, aprenda com a Bíblia. Para você se sair bem, andar por cima da tempestade, você tem que orar primeiro, você tem que jejuar primeiro, você tem que fazer uma ligação com os céus, aleluia, para Jesus chegar na tua causa, aleluia. Para os discípulos que estavam no meio do mar, aleluia, era muito difícil aquela situação ser resolvida, mas no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, Jesus, em outra ocasião, está dentro do barco dessa vez, aí surge uma grande tempestade, e Jesus, Ele vai dar só apenas duas palavras, vai dizer: vento se acalma, mar aquieta, porque eu estou num barco. Percebe que Jesus, Ele não só era comandante do barco, mas Ele também era comandante do mar, do vento, aleluia. Jesus era comandante de tudo, aleluia. Em outra ocasião, Jesus, no capítulo 44, o livro que leva o nome de Marcos, versículo 32, aleluia. O Senhor Jesus, Ele está prestes a ser executado, aleluia, prestes a ser entregue, aleluia, pelos soldados romanos, para ser morto, a morte de cruz. E a Bíblia relata que Ele vai orar ao Pai, e uma das frases que Jesus, Ele fala, é dizendo: olha, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo aqui com Jesus que mesmo na situação difícil, a vontade dEle é que prevalece, aleluia, não a nossa, mas sim a dEle. Sim, a dEle, é a vontade dEle que prevalece em nossa vida. Independente daquilo, aleluia, que esteja acontecendo, saiba que a vontade de Deus, aleluia, é tremenda, ela é boa, ela é agradável. Jesus entendia a sua vocação, a sua chamada, e Ele podia muito bem estar lá no céu, mas Ele desceu,
aleluia, por você, Ele desceu por mim, aleluia, nesta noite. Ele está te dizendo, eu vou até fechar a Bíblia porque eu encerro por aqui, aleluia, que Jesus de Nazaré, Ele desceu com uma missão, com um propósito, e a missão que Ele desceu, aleluia, para realizar, Ele efetuou, aleluia, essa missão com sucesso. Ele não precisou de alguém dizer, olha Jesus, vai lá, desce, aleluia, simplesmente o Pai disse, olha, você vai ter que descer, porque eu criei um povo, e esse povo ele não vai ser corrompido pelo inimigo, aleluia, desce lá Jesus, aleluia, chega, aleluia, morre pelo aquele povo, aleluia, pois eu acredito que neste dia, nesta noite, ele acreditou que alguém estaria nessa igreja, nessa congregação, cultuando a Ele, louvando a Ele, fazendo uma campanha de oração, aleluia, ele acreditou em você, ele acreditou na sua chamada, ele acreditou, aleluia, por isso que ele desceu aqui na terra, foi para te salvar, foi para te libertar, para te dar vitória, para te dar graça. Jesus de Nazaré, ele não, aleluia, desistiu de você, mas ele acreditou na sua vida. Ele acreditou na sua chamada, meu amado irmão. Aleluia, desde já eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança do pastor, perdão pelos